infelizmente, essas grandes indústrias, elas tendem a se fundir, daqui a pouco a trocar de dono. Esses grandes estúdios já foram vendidos e revendidos tantas vezes, dos anos 40 em diante, dos anos 30 em diante, que é um movimento mais ou menos normal, né? Perfeito. Isaac, só um gancho, porque a Guerreiras do K-pop tá na Netflix. E é um anime maravilhoso, assim, perfeito. E não sei se o professor gosta de anime ou já viu animes, mas anime Pra esse ano caramba, surpreendeu. Ah, pô, que bom. Aí gosto. sim. Eu fui criado por Cavaleiros do Zodíaco. Eu fui criado grudado na tela da TV Manchete, assim. Churato, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z. Gosto muito dessas coisas. Caraca, que top. Então, professor, aproveitando sobre. A gente teve esse ano, ano passado, se não me engano, ano passado, né, Isaac? Que o Demon Slayer, né, que estreou, bateu o recorde de bilheteria. Sim, sim. E eu ia perguntar para o professor, isso surpreende o senhor? Porque eu acho que a gente nunca teve tantos animes bons no cinema e a galera tá indo assistir. Eu achei muito legal isso, porque é um belo de um anime. E eu queria saber, isso é legal? Isso traz mais o povo pro cinema? Eu acho que é interessante, Edgar, porque assim, eu tenho 43 anos. Então, quando eu comecei a gostar de anime, né, especialmente quando em 94 tem esse marco da chegada dos Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete, né, que abriu as portas para os animes, depois a gente vai ter, ali nos anos 2000, o começo de uma publicação mais serializada de mangá, né, com a Conrad Editora, com a JBC. Então, eu sempre comprei muito mangá, sempre gostei muito de ler mangá. Então, a minha relação com os quadrinhos sempre foi muito mais pelo mangá do que necessariamente pelos quadrinhos americanos, por uma questão de gosto estético e tudo mais. Mas quando a gente começou nessa brincadeira, ou seja, em 94 eu tinha 12 anos de idade, e eu lembro que eu sofria bullying na escola porque diziam que eu já era grande demais para ver desenho. Eu disse, pelo amor de Deus, gente, como é que eu sou grande demais? Eu tenho 12 anos de idade, me deixa ser criança, pelo amor de Deus. E a gente vai aos poucos percebendo que anime não é necessariamente apenas para criança, assim como a animação não é para criança. E aí tu falou um negócio que é interessante, tu vem o My Hero Academia chegou arrebentando as bilheterias, a gente tem a animação, o Niha, aquele chinês, que no mercado asiático foi um fenômeno sem precedentes, assim, mais de $1 bilhão de bilheteria, uma coisa assustadora. Mas por quê, Edgar? Porque, na verdade, se a gente pensar na nossa realidade no Brasil, quando a gente começou a ver anime nos anos 90, anime era tratado como coisa para criança. E a nossa geração é uma geração que cresceu vendo anime. E que agora, com 30 e 40 anos, não vê nenhum problema de continuar assistindo anime. Né? E só que agora, nessa fase, nós somos consumidores. Né? Eu, com 17, 18 anos, tinha que ficar contando assim, será que eu compro um mangá de Dragon Ball, o de Cavaleiros ou compro o de Evangelion? O que será que eu compro? O que eu vou deixar de fora esse mês? E não tinha grana para investir. E tu vê cada vez mais homens, mulheres com 30, 40, 50 anos que consomem anime e mangá. Ou seja, esse passa a ser um mercado não para crianças necessariamente, mas ele passa a ser um mercado mais amplo, porque nós somos uma geração que crescemos assistindo isso. Né? Se pegar, por exemplo, a geração anterior, que não tinha, né, e como é importante esses produtos estarem na TV aberta, né, ou na época, quando a TV aberta era tão importante assim, para dar uma popularizada nisso, né? Mas eu acho que é um movimento muito interessante. Eu sou fã de animação, né? Fico puto quando alguém diz que animação é coisa só de criança. É de criança também, mas é muito de adulto, né? Basta a gente assistir. Fica a dica, quem nunca viu, na Netflix, a série Evangelion. Se vocês assistirem a 2 episódios, é só depressão, gente abandonada pelo pai, robô gigante e monstro tentando matar todo mundo. Se aquilo é para criança, olha, as crianças estão muito evoluídas, porque na minha época, com 10, 12 anos, eu estava comendo terra e achando que era ceia de Pegasus. Verdade. Isaac, só aproveitando que a Jaqueline está aqui com a gente. Olá, Jaqueline, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Na sua visão, por que o cinema brasileiro ainda encontra dificuldade para transformar as indicações em vitória para o Oscar? Muito boa pergunta, Jaqueline. Eu acho que, na verdade, a gente encontra, como qualquer outra cinematografia que não a norte-americana, a gente primeiro encontra dificuldades para indicação, para ser indicado. A gente tem que pensar o seguinte, nós temos, né, mercadologicamente falando, e a questão industrial ela é muito importante, os grandes centros econômicos do cinema são ainda os Estados Unidos e a Europa, especialmente alguns países europeus, né? Principalmente França,
Reino Unido, Espanha. Esses são países economicamente fortes, que têm economias e têm indústrias cinematográficas bem consolidadas. Vale a gente ressaltar que todas essas indústrias, até mesmo a norte-americana, têm incentivos públicos, de dinheiro público. Todas. Se vocês acabarem de ver o Vingadores, é só esperar acabar os créditos, porque aquela chatice daqueles créditos que não acabam nunca mais, vai aparecer lá, filmado na Geórgia por conta de incentivos fiscais. Então, até um Vingadores tem. A questão é o seguinte, a questão é que, primeiro que transformar os nossos filmes, e eu sou um entusiasta do cinema brasileiro, em indicações, passa por tornar esses filmes internacionalmente conhecidos. E disso depende dinheiro, depende investimento. A gente precisa que esses filmes estejam em grandes festivais, que eles sejam vistos por membros da indústria, que eles caiam numa certa malha de influência cinematográfica, como aconteceu com o Kleber, né? Que está muito bem, quase todos os filmes dele que ele lança são exibidos no Festival de Cannes, tem uma vitrine internacional e tudo mais. Só que vocês imaginam que quando a gente está falando de uma cinematografia como a nossa, em que a gente não tem nem ainda a regulamentação do streaming votada, que está parada lá no Congresso, e que é a coisa mais urgente e mais importante que a gente precisa ter para ontem no Brasil, porque senão a gente está à mercê de muitas coisas, falta, às vezes, esse poderio econômico para que a gente esteja em vitrines internacionais, né? É claro que o problema é muito mais complexo e, infelizmente, Jaqueline, não é em pouco tempo que eu vou conseguir te dar uma resposta satisfatória, porque ela é multifatorial, né? São muitos os fatores que levam a gente não ter tanta visibilidade internacional, às vezes, quanto a gente gostaria, especialmente numa premiação como o Oscar, que é uma premiação industrial que foi feita para celebrar o cinema americano. Isso que a gente tem que ter em mente. E aí, de vez em quando, né, dentro de uma ideia mais globalista, eles abrem espaço para produções que não falam inglês, né? Tanto que tinha uma brincadeira antes que quando o Oscar tinha um filme britânico, eles diziam, graças a Deus que esse é estrangeiro, mas pelo menos está falando inglês. Isso também passa, olha que louco, os americanos não gostam de ler legenda, gente. Nós somos acostumados a ler legenda, os americanos não gostam. Por isso que eles fazem tanto remake ruim de filme internacional, porque eles preferem gastar dinheiro para fazer o filme de novo, para não ter que ler legenda, do que ler legenda, ou dublagem. Eles não estão acostumados como a gente está acostumado com legenda e dublagem. Mas é isso, Jaqueline, são muitos fatores, muitos fatores. O fato é que aí eu lanço uma provocação aqui para a gente, para quem está nos ouvindo,